Meus irmãos, nós começamos na semana passada uma série sobre Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14. E na semana passada nós lemos a passagem inteira e nós dissemos que havia 14 bênçãos listadas aqui e hoje eu encontrei mais uma, 15. 15 bênçãos listadas aqui. E essa palavra acabou ficando bem parecida com a palavra de ontem. Mas só que essa palavra já começou domingo passado. Ontem o Lucas falou sobre os benefícios que o Senhor tem nos feito e como a gente deve bendizer a Ele. E Ele também mostrou 7 benefícios no Salmo 103. E hoje nós vamos começar a verificar essas bênçãos. E a gente destaca que o versículo 3 diz que são bênçãos espirituais nos lugares celestiais, se opondo a bênçãos materiais nos lugares terrestres. Então, apesar de Deus abençoar também com bênçãos materiais nos lugares terrestres, na nossa vida terrena, as mais importantes bênçãos não são as materiais dadas a nós nesse mundo terreno, mas são realmente as bênçãos espirituais dadas a nós nos lugares celestiais. E o apóstolo fala que todas as bênçãos espirituais são dadas a todos os crentes. Bênçãos materiais não. Um irmão enriquece, o outro fica pobre. Um tem saúde, o outro está doente. Um tem uma família maravilhosa, o outro tem uma família atribulada. Cada um tem uma situação diferente. Agora, as bênçãos espirituais são todas nossas. Outra coisa, as bênçãos materiais, por mais que os olhos da gente estejam sempre querendo estar interessado nas bênçãos materiais, as bênçãos materiais são passageiras. O que nós vamos levar no caixão de todas as nossas riquezas? Absolutamente nada. Então, todas as bênçãos materiais que nós recebemos aqui nessa terra são passageiras, mas as bênçãos espirituais são eternas. E há uma luta dentro de nós, porque nós somos seres assim que, como disse o Senhor, nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Nós somos pessoas que estamos sempre envolvidos naquelas coisas que nós vemos, que nós tocamos, que nós presenciamos, e acaba que a gente esquece as coisas invisíveis, espirituais e melhores, porque Paulo diz que as coisas que nós vemos vão passar, mas as coisas que não vemos, essas não vão passar. Então a gente tem uma grande dificuldade de valorizar as bênçãos espirituais, de enxergar essas bênçãos. A gente só observa a nossa família, a nossa saúde, a nossa situação financeira, e baseado nisso a gente fica feliz ou fica triste. E a gente esquece das bênçãos espirituais, justamente porque às vezes a gente não tem essa percepção da realidade das bênçãos espirituais. De modo que a gente vê na igreja, é a coisa mais comum que tem. Não tanto aqui na igreja, mas muitas igrejas, aqui também já acontece às vezes, quando você fala, olha, Deus vai te abençoar, Ele vai sustentar o seu pão de cada dia, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, o pessoal, oh glória, aleluia, o Senhor está contigo, e você é mais do que vencedor, e Ele vai conquistar por você. Aí a pessoa se alegra. Mas quando a gente vai falar, como foi falado ontem, a gente vai falar hoje também, das espirituais, muitas vezes nós vemos as pessoas assim, distraídas, com a cara decepcionada, não percebem. Sabe por quê? Muitas vezes não tem nenhum contato diário com a palavra de Deus. Não leem a Bíblia. Ou quando leem assim, de passagem. Você pode ler
o livro de Efésios em no máximo meia hora. Mas Martin Lloyd Jones, o pregador inglês, eu tenho lá em casa, 8 volumes. Uma vez eu emprestei para um irmão, o primeiro, né? E 8 volumes de 400 e poucas páginas, 600 páginas, de sermões pregados por volta de 10 anos, só na carta de Efésios. Para você ver como a Bíblia é profunda. Então, a gente precisa, e eu falei na semana passada, a gente precisa orar para que Deus nos dê visão. Lembra só para relembrar o versículo, capítulo 1, versículo 17, Paulo está orando, depois dele falar de todas as bênçãos espirituais, ele fala assim, eu estou lembrando, no verso 16, ele fala que ele lembra sempre ele nas orações dele, ele fala no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhes dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha o que a gente precisa, sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do nosso entendimento, para que saibam qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Então Paulo fala, Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos dele, para eles verem a grandeza do seu chamado, a maravilha da herança que eles têm, e esse poder maravilhoso de Deus que habita neles, que eles possam ver essas coisas. Então eu peço uma coisa para você, irmão, se você é crente de verdade, e você ouve esse tipo de mensagem, e acha secundário, acha que não tem muita importância, e não consegue compreender as belezas disso tudo, eu peço que você ore por você mesmo. E peça a Deus, Senhor, abre os meus olhos, dá-me visão, revelação, sabedoria, para eu entender, porque é grande demais, e a gente vai entrar agora nessas 14 bênçãos, e a primeira bênção espiritual está no versículo 4, veja o versículo 4, como também nos elegeu nele. Nós lembramos na semana passada que todas as bênçãos são em Cristo, e nós falamos que todos os versículos praticamente falam dele. Aqui já fala dele, nos elegeu nele. O Pai nos elegeu em Cristo. Então a primeira bênção espiritual é a eleição. A palavra de Deus ensina em diversos textos que nós somos cristãos porque o Senhor nos escolheu. O Senhor Jesus Cristo falou uma vez, não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. Em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Romanos, eu não vou ler aqui os textos todos para vocês, mas eu quero dizer para vocês que os cristãos são chamados na Bíblia de escolhidos. E fala que a grande tribulação vai ser abreviada por causa dos escolhidos. E fala que quando Jesus vier, Ele vai enviar os seus anjos para recolherem os escolhidos. E Pedro nos diz que nós somos uma geração eleita. Então, irmão, significa que se Deus não nos houvesse escolhido, nós não seríamos salvos. E é uma coisa maravilhosa. Embora muitas pessoas comecem a questionar e fazer diversos raciocínios, tentando entender essa questão da eleição, a Bíblia não apresenta a eleição como um mistério insondável, ou que a gente tente decifrar os enigmas. A Bíblia simplesmente diz, você foi escolhido. E isso não é para ser um parafuso na nossa cabeça, é para ser uma razão de agradecimento. Porque de todos os bilhões e bilhões de humanidades, nós fomos escolhidos, bilhões e bilhões de seres humanos, nós fomos escolhidos pelo Senhor.
E ele fala que essa escolha foi antes da fundação do mundo. Olha, versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por que está falando assim? Paulo também diz que quando ele estava no ventre da mãe dele, o Senhor já o havia separado para ser o apóstolo dos gentios. Em Jeremias também o Senhor fala, olha, eu te escolhi, as nações te dei por profeta. E também existe um versículo muito lindo em Jeremias 31, com amor eterno eu te amei, e com amável benignidade te atraí. Nós fomos salvos por causa dessa escolha de Deus e da ação de Deus na nossa vida. Porque foi quando Deus nos regenerou que nós viemos a ter fé, arrependimento e nossa conversão aconteceu. A nossa salvação foi uma obra de Deus e não nossa. Eu sei muito bem que a maior parte dos evangélicos de hoje pensam o contrário. Pensam que a salvação foi obra nossa. Mas a Bíblia sempre descreve a salvação como uma obra de Deus. Você pode depois em casa ler o capítulo 2, de 1 a 10. Você vai ver Paulo falando claramente que nós éramos escravizados pelo pecado, pela carne, pelo diabo. E quando nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, Ele nos deu vida. E aí ele fala, pela graça sois salvos. Isso, e depois ele repete, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Até as boas obras, a Bíblia diz que Deus preparou para a gente executar. A fé é apresentada como um dom de Deus. O arrependimento é apresentado como um dom de Deus. Toda a nossa salvação é um dom de Deus. E a primeira grande bênção é que antes da fundação do mundo, o Senhor escolheu o seu nome. Sabe por que a Bíblia fala antes da fundação do mundo? Porque realmente foi na eternidade. Mas ela quer destacar uma coisa, quando fala também que desde o ventre da mãe, ela quer destacar uma coisa, antes que nós houvéssemos nascido, Ele já havia nos escolhido. Querendo dizer o seguinte, não foi nada que nós fizemos, foi uma livre escolha da sua parte. Então, meus amados, imagina o seguinte, quando não havia nada, somente Deus, num eterno nada, só Deus, nem anjos haviam, não havia ninguém. Deus, o Pai, já estava pensando em você, já tinha o seu nome na sua mente, e já havia, como a gente vai ver depois que a gente foi predestinado, ele já havia dito na mente dele, vai nascer no dia tal, e eu vou salvar no dia tal, e vou escrever o nome dele lá, e ele vai fazer parte do meu povo, porque eu o escolhi. É uma coisa maravilhosa, irmãos, é uma coisa maravilhosa. E eu digo mais, se você é um cristão verdadeiro, né, e você entender, você vai dar glória a Deus, você não vai ficar zangado, triste, porque Ele te escolheu. Você vai ficar feliz e satisfeito. Então, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Se você for ver a Bíblia de capa a capa, você vai ver que Deus sempre escolhe. Foi Ele que escolheu Noé. Quando a Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus, muita gente interpreta que Deus viu o mundo todo, aí, tem um bonzinho ali, é Noé, achei um bonzinho, aquele ali é bonzinho mesmo, então eu vou salvar ele porque ele é bonzinho. Na verdade, Deus escolheu Noé, Deus fez Noé nascer, Deus trabalhou no coração de Noé, e ele era justo por causa da obra de Deus.
Deus escolheu Noé para perpetuar a raça. Deus escolheu Abraão. Não foi Deus que escolheu Abraão? E Deus, antes de escolher Abraão, Ele escolheu Israel. Porque quando Ele chamou Abraão, era para que de Abraão surgisse a nação de Israel. E Deuteronômio e outros livros falam claramente, olha, Israel não era nada e o Senhor escolheu ele. Havia muitos outros povos na terra naquela época, mas Ele escolheu o insignificante Israel. Escolheu aquele povo. Deus escolheu Moisés para ser o libertador. Deus escolheu Davi, para, através de Davi, o Cristo vir. Deus escolheu o Cristo, porque foi Deus, o Pai, que escolheu o Filho dele para realizar a obra da salvação. E Deus escolheu a igreja, cada membro da sua igreja. E Deus escolheu o Israel espiritual, que é formado pelos judeus, que foram salvos no Velho Testamento, e os crentes no Novo Testamento, que é o único povo de Deus. Deus escolheu. A Bíblia fala que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Quer dizer, Deus é um Deus que faz escolhas. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Então Ele escolheu a mim escolheu você. E mesmo que a gente não entenda esse mistério, a gente simplesmente dá graças a Deus. Porque como eu falei, a palavra de Deus não tenta desvendar os mistérios, ela simplesmente afirma. Quase tudo no cristianismo é mistério, quase tudo. Escreve as coisas que você não entende completamente, você vai ver que Deus é um mistério além do que você possa imaginar, as obras dele são. Muita coisa é misteriosa, mas é revelada na palavra de Deus. Então a gente precisa apenas acreditar e louvar a Deus por isso. Se você é salvo, você não deve dizer assim, eu sou salvo graças à minha fé, graças ao meu arrependimento, graças às minhas boas obras. Não, eu sou salvo porque Ele me escolheu. E eu digo mais, irmãos, foi Spurgeon que disse uma coisa muito interessante, falou assim, Deus nos escolheu antes de nascer, porque se fosse escolher depois de nascer, Ele não escolheria. Porque nós não temos nada que possa fazer com que Deus ache a gente bonitinho e nos escolha. Eu digo para você, se Deus não houvesse me escolhido, eu jamais escolheria Ele. Eu já falei para vocês aqui que eu fui um blasfemo, perseguidor, que eu detestava a Cristo e o Evangelho, e eu jamais queria ser crente, mas Ele me escolheu. Se Ele também não houvesse me escolhido para o ministério pastoral, eu jamais seria também. Então, a Deus seja a glória, o Deus soberano nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Mesmo que você não entenda isso completamente, apenas leia a Bíblia, aceite e, como foi falado ontem, bendiga o nome do Senhor. A segunda bênção maravilhosa que nós temos aqui é a santificação. Veja o versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Veja, a escolha de Deus não foi uma escolha assim de, vou escolher e vou levar. Não, uma obra foi proposta na nossa vida, a santificação. A santificação é uma separação. Deus nos escolheu e nos separou para Ele. E ao nos separar, Ele nos deu uma nova natureza. Um novo homem surgiu em nós. E esse novo homem, junto com o Espírito de Deus, eles trabalham para que a gente queira fazer a vontade de Deus, para que a gente queira lutar contra o pecado, combater o pecado em nós e realmente obedecer a Deus. É um privilégio muito grande. Nós somos os santos de Deus, os separados. E nós temos uma natureza
que nenhum ser humano tem, só o cristão. Ele tem esse projeto, ao nos eleger, de nos purificar, e fazer até mais do que purificar. Veja em Romanos capítulo 8, volta um pouquinho aí, se você puder, e abre em Romanos capítulo 8, e você vai ver aqui o projeto de Deus para a sua vida. E sabe o que é maravilhoso, irmão? O projeto de Deus não falha, tá? O nosso falha. Uma das coisas mais maravilhosas da eleição e dessa santificação, e que quando eu entendi isso, eu fiquei maravilhado, é que normalmente a gente entende que a nossa salvação é tocada, vamos dizer assim, por nós, né? Que nós é que vamos nos salvar. Então a gente fica assim, mas quem sou eu para manter a minha salvação? Então eu ficava assim, amedrontado, até que eu entendi que a minha salvação não é um projeto meu, é um projeto de Deus. Ele me escolheu, Ele me santificou, e Ele tem esse objetivo de me purificar para um alvo maior. E se Ele projetou isso, vai acontecer. A minha confiança de que eu estarei no céu é porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele disse assim, ó, aqueles que estão nas minhas mãos, as minhas ovelhas estão aqui, ó. E eu estou aqui segurando elas. E ninguém pode arrancar as minhas ovelhas das minhas mãos. Quando a gente diz assim, para qualquer pessoa, eu sou salvo. E a pessoa, pô, mas você é orgulhoso, besta, o que é isso que você é salvo? Não, meu amado, você não entendeu. Eu sou salvo pela graça de Deus, pelo projeto de Deus em minha vida. E o que ele fez, ele conclui, como diz em Filipenses 1,6, aquele que em vocês começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele começou, amado, então ele vai levar. Eu sou ovelha, você é ovelha do seu pastor. Quem toma conta da sua vida não é você, é o seu pastor. E mesmo que você, olha, se você vier a cair, está lá, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele vai descer a vara em você. Ele vai puxar você pelo pescoço com o seu cajado, vem para cá. Ele vai punir, castigar, mas você não vai sair da presença dele. Se você é uma ovelha dele. Irmão, olha o projeto que ele tem. Romanos 8, verso 28. A gente conhece bem esse texto, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não é de todo ser humano, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Chamados por seu decreto. Que decreto é esse? O decreto da nossa eleição e salvação eternas. E com isso ele nos chamou. Agora, olha o que é chamado pelos teólogos de corrente dourada, né, da nossa salvação. Olha que coisa linda, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, qual é o projeto de Deus para mim e para você? Não só a nossa santificação, mas a nossa perfeição. Lá em cima, ou quando Cristo vier, nós vamos ser conformes à imagem do Filho de Deus. E quando começou esse processo de santificação na nossa vida, a cada dia a gente vai ficando mais parecido com Jesus. Cada dia. Esse é o processo de santificação. E quando chegar a nossa hora de partir ou a hora de Cristo voltar, a gente vai ser aperfeiçoado. Todo o pecado cairá e nós seremos semelhantes ao Filho de Deus. Ó, todos estão sendo criados à imagem do seu Filho. Esse é o projeto de Deus, irmão. Quando você pensar na sua vida como um todo, você pense assim: Deus me elegeu e
criou um projeto em mim para que eu no futuro seja igual ao Filho de Deus, sem pecado, puro, totalmente santo. Esse é o projeto. E aí ele apresenta essa cadeia, essa corrente dourada. Olha que coisa linda, verso 30. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui ele está falando da obra de Deus na nossa alma. Nós vamos ver isso ainda em Efésios, ele nos predestinou, ele nos chamou, foi quando a gente se converteu, ele nos justificou, nos declarou justos, e ele nos glorificou. Olha, são duas coisas impressionantes nesse texto. Primeiro, ele não menciona a santificação. Ele não fala assim, ele justificou, ele santificou, ele glorificou. Por que ele pula a santificação? Porque ele quer dar uma ideia para a gente aqui, que a obra é tão certa, mas tão certa, que o que vier a acontecer com a gente nessa vida terrena, depois da conversão, não vai anular o projeto dele. Então ele pulou até a santificação aqui, para dizer o seguinte: aquele que Deus justificou, glorificou. Outra coisa espantosa nesse texto é que ele fala no passado. Ora, aqueles que morreram já entraram na glória, mas o ser humano ele será glorificado completamente quando? Quando Cristo vier, que aí a gente vai receber os novos corpos, todos vão ressuscitar, outros vão ser arrebatados e todos vão ser glorificados, vão receber novos corpos. Ele fala aqui no passado, ele não fala assim, aqueles que ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificará, não, glorificou. Ainda vai acontecer. Como é que ele coloca no passado? Sabe por quê? Porque ele considera uma obra concluída. Que coisa incrível. Você esquece às vezes que Deus está fora do tempo. Ele está na eternidade. Então, onde ele está, ele é transcendente e imanente, né? Ele está no tempo aqui agindo entre nós, mas ele está fora do tempo também. E de onde ele está, ele vê Adão, ele vê Moisés, ele vê Davi, ele vê Isaías, ele vê Paulo, ele vê você, ele vê o fim, a volta do seu filho, ele vê o seu povo eternamente habitando com ele na Nova Jerusalém. Ele vê tudo para ele é hoje, é agora. Para ele não tem passado, presente e futuro. Ele vive totalmente diferente de nós. Então ele presencia todas as coisas. Então para ele, nós já fomos glorificados. Essa é a ideia. Então olha como essa salvação é certa, é garantida, mas naqueles, lógico, que foram regenerados, aqueles que realmente foram santificados, aqueles que têm as características de um salvo. A obra é garantida, de tal forma que a gente pode dizer, no futuro eu serei, é certo que eu serei glorificado, porque aos olhos de Deus eu já estou glorificado. Paulo fala em Efésios 2, que ele nos ressuscitou e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Nós estamos assentados com ele agora nos lugares celestiais? Não, mas ele considera já feito. Então, meu irmão, se você puder observar isso, olha só, eu sou salvo por causa da obra de Deus e o projeto de Deus não pode ser frustrado, não pode ser cancelado. Então, com certeza, eu estarei com ele. Eu serei glorificado. E eu serei formado à imagem do Filho dele. Isso é certo. A dificuldade não é se eu vou ser salvo para sempre, se eu vou perder salvação. A Bíblia fala que não existe perder salvação. Uma pessoa salva é salva para sempre. A dificuldade é saber se você é salvo. Essa é a grande questão. Você deve examinar a tua vida e verificar se realmente você é salvo. Se você nasceu de novo, se você tem as marcas do Espírito Santo em você,
se você tem esse processo de santificação, se você luta contra o pecado, se você ama a Deus e a sua obra e o seu povo, se você realmente procura praticar o que é certo, se você é uma pessoa bondosa de coração, porque o Senhor mudou o teu coração, se você ama, se você crê, se você se santifica, se você pode dizer que tem essas marcas, então, meu amado, a tua salvação é certa, é absolutamente certa. Não importa o que as pessoas acham, importa o que a Bíblia diz. Mas aí você fala assim, mas tem diversas passagens que alertam a pessoa para manter a sua fé, para tomar cuidado, para vigiar, para ver se não está enganado. É claro que existe várias passagens assim, claro que existe. Por quê? Porque no meio do trigo existe joio. Então a Bíblia está falando com o joio. O joio, descobre que você é joio e vem ser trigo. É isso que a Bíblia está dizendo. Outra coisa que a Bíblia está dizendo, você que professa a Cristo, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo, hein? O que ela está querendo dizer? Que o verdadeiro salvo persevera, que o verdadeiro salvo é santificado. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, você não pode viver uma vida de pecado, uma vida de desistência, achar que é salvo, não pode. Então as pessoas confundem tudo, as pessoas acham que quando a gente fala que uma pessoa que é salva para sempre, a gente está dizendo que a pessoa pode viver como ela quiser, que a pessoa pode desistir da igreja, que a pessoa pode abraçar outra religião, que ela pode ser adúltera, ela pode fazer o que ela quiser e ela está salva. Não é nada disso. Nada disso. A Bíblia diz que o salvo vive em santidade, a Bíblia diz que o salvo persevera na fé até o final, e a Bíblia diz que o salvo ama a igreja e não abandona a igreja. E essas pessoas são aquelas que o Senhor salvou. Então, a mensagem bíblica é a seguinte, se o Senhor salvou alguém, verdadeiramente essa pessoa está salva. Mas, como é que eu sei que eu estou salvo? Porque, eu sei lá, eu sinto uma sensação de que eu sou salvo. É assim? Não, eu sei que eu sou salvo porque existe um princípio dentro de mim que quer viver para Deus. Existe algo em mim que quer rejeitar o pecado. Existe algo em mim que me faz amar a Deus, que me faz amar os irmãos, e que me faz crer no Senhor Jesus e não abandonar essa fé, nem que arranque a minha cabeça. Então eu percebo que eu nasci de novo. Então eu sei que eu sou salvo. Entendeu? Nós não ensinamos uma salvação barata, não, longe disso. Realmente, aquele que perseverar até o fim será salvo, realmente. E se nós não andamos em santidade, não amamos os irmãos, não amamos a Deus, não amamos a palavra, não amamos a pregação, não amamos a oração, não nos importamos com nada disso, nós não somos salvos. Entende? Então a luta não é, eu sou salvo agora, mas será que eu vou perder minha salvação? Tenho que correr atrás que eu posso perder. Não. A luta é, eu sou salvo? Mesmo? E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. A Bíblia fala assim, olha, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a vossa eleição. Como é que eu sei que eu fui chamado por Deus e fui eleito por Deus? Se eu ando diante de Deus em seriedade. Eu quero dizer para você o seguinte, se você der lugar ao pecado, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai perder a certeza que é salvo. E você vai começar a ter medo de ter se enganado e de acabar indo para o inferno. Primeiríssima coisa que vai acontecer. A segurança do crente está no seu Deus, que fez uma obra na sua vida. Então a segurança do crente está quando ele anda em santidade, anda em amor e anda em justiça. Aí ele sabe, eu sou um regenerado. Agora, se ele não pratica nada disso, ele precisa se converter. Entendeu?
Se você olha para a sua vida e vê sinais na sua vida de que você foi regenerado, e espero que você não se engane com isso, por isso que é bom ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para você, pela Bíblia, saber que é salvo, e não apenas por uma sugestão da tua cabeça, mas aí você olha a Bíblia e não, eu sou salvo, apesar de toda a minha fraqueza, dos meus pecados, da minha inconstância, eu sou salvo. E aí você chega àquela conclusão, se eu sou salvo para sempre, porque o Senhor me escolheu e me santificou. Essa é volta lá em Efésios 1, essa é uma bênção, são duas bênçãos maravilhosas, irmãos. A eleição e a santificação. E eu quero dizer para você que esse teu princípio de santidade em você não foi criado por você, foi criado por Deus. E é o Espírito Santo de Deus que habita em você que vai renovando isso. Irmão, poxa vida, nós não vamos chegar no céu e dizer assim, bendito seja eu, graças dou a mim. Não vai falar uma coisa dessa. Graças ao Senhor. Ele é que fez isso. Irmão, pensa bem. Há quantos anos você está nessa igreja? Há quantos anos você atura esse pobre, miserável pastor? Há quantos anos você continua firme, apesar de pandemia, apesar de tentações de toda espécie, dessa indecência, dessa imoralidade que afunda a humanidade no esgoto, e você está aqui? Quantas dúvidas você teve na mente já? E você está aqui. Quantas tribulações. Eu vi ontem a irmã Cirle, poxa, dando graças a Deus aqui na frente, depois de perder o seu amado. Só Deus faz um negócio desse, que faz com que a gente continue acreditando, continue dando glória, continue bendizendo, apesar das nossas dúvidas, das tribulações, do luto, da dor, da enfermidade, do caos, a gente continua. Você acha que isso é fruto seu? Você entra na igreja e fala assim, glória a mim, porque eu perseverei mais um domingo, eu estou aqui, que bênção, vim para a igreja hoje, estou aqui pregando. É o Senhor. Se não fosse o Senhor que esteve conosco, ora diga Israel, diga a igreja, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito teríamos sido engolidos vivos e teriam comido as nossas carnes. Pensa no diabo. O diabo te odeia e me odeia muito mais. Qualquer pregador da palavra é odiado mortalmente pelo diabo. E você também. Toda a vontade que o diabo tinha era de destruir a gente em um segundo, e ele tem força para isso e poder para isso. Quem é que o impede? Deus, Todo-Poderoso. E diz como ele falou com o diabo em relação a Jó, tá bom, faz isso, mas não toca nele. Aí depois, não faz isso, mas não tira a alma dele. Deus é soberano, Ele que nos guarda e protege. A obra é dele, irmão. E portanto, leia o Salmo 23 em casa. Você acha que o Salmo 23 está falando de prosperidade, de riqueza, de bens materiais? Irmão, o Salmo 23, a mensagem dele é, o Senhor é o nosso pastor e nós seremos salvos. É isso. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, Espírito Santo, meu cálice transborda, o Espírito Santo.
Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Olha a graça, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor longos dias, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Louvado seja o nosso bom pastor. É isso, amado. Salmo 23 quer falar disso. A gente sempre foca as coisas no que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer muita coisa, mas a gente não percebe que o Deus, nosso Pai, que está acima de nós, preparou a gente para isso tudo e garantiu o nosso acesso, a nossa entrada, a nossa salvação. Jesus, quando falou, olha, não deixe que o coração de vocês fique atribulado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Irmão, essa promessa é para você, é para mim. Jesus diz, você é meu povo, você é meu filho, tem um lugar para você. Eu preparei um lugar para você. E eu vou vir buscar você. E você vai morar comigo para sempre. Bênçãos espirituais, irmãos. Hoje a gente só vai ficar com essas duas, eleição e santificação. Querendo Deus, a gente vai continuar semana que vem. Semana que vem já é ceia, né? Então ainda vou decidir. Não, creio que dá. Então, irmão, diz para mim, agora testa a tua vida. Essas bênçãos são boas para você? Ou não? Ou não te interessam? Enquanto eu estava aqui, entusiasmado, emocionado por essas coisas maravilhosas, você estava aí também? Você estava sentindo aí? Essa maravilha de Deus ter te escolhido, e te separado, e te purificado? Você valoriza isso? Então você está bem, você é de Deus. Mas que, irmão, que a gente possa valorizar cada vez mais. Quando você pensa no apóstolo Paulo, lá na Ananias, o Senhor apareceu para Saulo, o grande perseguidor. E aí ele entrou na cidade de Damasco lá e ficou lá deitado, sem comer e sem beber 3 dias. Agonizando lá, arrependido de tudo que tinha feito. Aí Deus, o Senhor Jesus Cristo, fala com Ananias. Ananias, sim, Senhor, eis-me aqui. Vai lá na rua direita, vai lá procurar Saulo, Tarso, e vai lá falar com ele. Mas, Senhor, Ananias ali foi muito engraçado. Tipo, Senhor, o Senhor não está sabendo? Esse homem persegue a igreja, está destruindo a igreja, e o Senhor quer que eu vá lá ajudar ele tem que morrer. A igreja está em perigo, iminente. O Senhor fala, Ananias, para. Você não sabe que eu sou onisciente, todo-poderoso, soberano, Ananias? Você acha que eu ia estar falando uma coisa com você aqui? Ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos reis. Meu amado, quando você pensa assim, eu sou um vaso escolhido, o Senhor me escolheu. Aí você pensa assim, o Senhor me escolheu por quê? Ainda tem gente que fala assim, não, é um absurdo. Tem gente que fala assim, não, o Senhor escolheu fulano porque sabia que ele é muito inteligente, ele é capaz, ele é forte, ele vai ser um grande acréscimo para a igreja, e aí o Senhor quer contar com ele, o Senhor sabe que ele vai ser isso, que vai ser aquilo, que ele vai ser aquilo, que ele é grande. Porque o Senhor nos escolheu. Procura alguma coisa em você? Nada. Ele nos escolheu porque Ele quis escolher. Ponto final. E aí você fica assim, Senhor, por que eu? Por que eu?
Aí você aprende a amar mais ainda a Deus. A amar mais ainda. Você fala, que coisa. Eu só tinha coisa na minha vida para ser lançado no inferno. A última pessoa no mundo que ele poderia escolher era eu. Mas ele me escolheu. Você passa a amar mais, e você passa a ter mais certeza quando você sabe que ele te escolheu para que você seja a imagem do Filho dele. E Deus não é como a gente. A gente começa uma coisa e para na metade. Deus termina o que ele começa. Louvado seja o nosso Senhor. Você quer valorizar a tua salvação, você quer se alegrar mais na salvação, não atribua mérito algum a você. Não diga assim, não, eu fui salvo porque eu criei, eu fui salvo porque eu me arrependi, eu fui salvo porque eu deixei o pecado e me converti. Como se você tivesse méritos. Você fez tudo isso sim, mas pela obra do Espírito Santo, que lhe deu vida, depois que você viveu, aí você fez tudo isso pela graça de Deus. Sou o que sou, disse o apóstolo Paulo, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Meu amado, que coisa maravilhosa. Você pode até não entender essa doutrina, mas apenas reconheça, Deus me escolheu. E isso é bom demais. E isso é maravilhoso demais. Porque eu não merecia de forma nenhuma. E Ele me santificou. Glória ao seu nome.